Olá pessoal do 8º ano, vamos dar início à nossa aula de Geografia fazendo a correção da nossa 7ª atividade, onde falamos sobre população mundial e qualidade de vida. E logo na primeira questão vamos ter: diga se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Todos os países que têm recursos naturais como o minério de ferro, o petróleo e o carvão conseguem desenvolver-se economicamente através de sua extração. Infelizmente, essa afirmativa não é verdadeira e temos o maior exemplo no continente africano, que é um dos mais ricos em recursos naturais do mundo. Porém, a maior parte dos seus países são subdesenvolvidos e possuem uma péssima qualidade de vida para sua população. Então, a resposta do primeiro vai ser não, não é verdadeira. Se cada pessoa da Terra tivesse um computador, celular e um carro e consumisse a mesma quantidade de água, de cereais e de energia que os americanos, seria necessário 4 planetas para dar conta do recado. Com base nesse texto e nos conhecimentos sobre apropriação de bens de consumo e recursos no mundo atual, é correto afirmar que esse padrão de consumo norte-americano ele vai evidenciar uma relação socioambiental predatória, ou seja, muito prejudicial ao meio ambiente e, mais ainda, o que é pior, insustentável. É impossível para o nosso planeta e para o meio ambiente manter esse padrão de consumo norte-americano, certo? Então, a resposta para o segundo vai estar na letra D. O terceiro, o desenvolvimento sustentável tem a finalidade de, na verdade, o desenvolvimento sustentável ele visa que a gente continue a se desenvolver, a produzir produtos industrializados, a ter um crescimento econômico, utilizando assim o meio ambiente e os materiais necessários retirados dele, os recursos naturais, porém, fazer uso desses recursos naturais e do nosso meio ambiente de forma racional, pensada, de forma a manter ou preservar a natureza para as futuras gerações. E a resposta do terceiro vai estar na letra D, que é propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente. O quarto, após ler o pequeno texto abaixo, assinale a alternativa correta quanto à importância dos movimentos sociais para as reivindicações de grupos minoritários. Veja o pequeno texto. Na sociedade democrática, indivíduos e grupos organizam-se em associações, movimentos sociais e populares. Classes se organizam em sindicatos e partidos, criando um contrapoder social que, direta ou indiretamente, limita o poder do Estado. Então ele diz que na democracia os indivíduos eles se organizam em grupos, associações, partidos e eles vão ser um contrapoder. Eles são tão poderosos quanto o governo para poder decidir as coisas que eles querem ou que são necessárias para o bom viver deles. Em geral, alguns grupos são minoritários e possuem pouca representatividade nesse mundo político. Portanto, é muito importante a atuação de movimentos organizados, porque sem esses movimentos, muitas demandas, muitas coisas pedidas pela população, eles ficariam sem visibilidade. Então, esses grupos, eles são uma forma de fazer visível os seus pedidos e obrigarem o governo a cumprir as necessidades dele, certo? E a resposta do quarto, ele vai estar na letra B, certo? Esses movimentos sociais, eles tornam visíveis as reivindicações da minoria e aumentam a representatividade desses grupos menores também. Então, letra B para o quarto. O quinto, conforme informações divulgadas pelo IBGE, o Brasil já ultrapassou a marca de 11 milhões de pessoas morando em favelas, o que é equivalente a cerca de 6% da população total, onde está concentrada a maioria das favelas do Brasil. É importante a gente salientar
que de mais de 11 milhões de pessoas que residem nas favelas, 80% dessas pessoas, elas moram nas regiões metropolitanas, o que nos faz perceber que a urbanização, ou a grande urbanização, feita de forma bastante rápida, ela está diretamente associada ao surgimento das favelas. Não por acaso, as maiores cidades do Brasil são aquelas que apresentam o maior número de favelas, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belo Horizonte. Mas é importante a gente salientar também, tá? Nem todas as capitais eles possuem favela, mas no quinto a resposta vai estar na letra D, mais uma vez. A maior parte das favelas se concentra nas regiões metropolitanas de grandes centros, onde ocorreu uma urbanização acelerada, descontrolada e que foram pioneiras na industrialização, tá? Então, o quinto, letra D. Vamos para o sexto. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais, urbanos, dentre os quais podemos destacar. Bom, a urbanização acelerada ele provoca um rápido crescimento, um inchamento na cidade de verdade, né? Causando problemas urbanos relacionados com a ausência de infraestrutura, as infraestruturas básicas, e que como consequência, a gente vai apresentar presenças de moradias precárias, irregulares, tais como as favelas e o cortiço. E a resposta do sexto vai estar na letra B, né? Vamos ter a consequência do aumento de favelas e cortiço, falta de infraestrutura e todas as formas de violência. Resposta do sexto, letra B. Sétimo, o que é uma estrutura fundiária de um país? Na verdade, a estrutura fundiária é o modo como as propriedades agrárias elas estão distribuídas e organizadas em determinado espaço. Para se conhecer uma estrutura fundiária de um país, leva-se em conta a quantidade, o tamanho e a distribuição social das propriedades rurais na área analisada. Então, o sétimo, a resposta vai estar logo na letra A. Estrutura fundiária é a forma como as terras de um país elas são divididas, são organizadas. O oitavo, o gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Que características da estrutura fundiária brasileira está evidenciado no gráfico apresentado? Então, você vai analisar aqui, 53% das propriedades, elas estão na mão de poucas pessoas e eles estão acima de 1 milhão de hectares, certo? Que a maioria são pequenas, aliás, a minoria são as pequenas propriedades de até 10 hectares. Isso vem evidenciar, vem nos dizer o quê? A partir desse gráfico, a gente pode observar uma estrutura fundiária concentradora, ou seja, grandes propriedades, o que diz uma grande desigualdade social que é histórica no Brasil. Essa estrutura é principalmente observada na região Nordeste, onde historicamente poucas pessoas detêm grandes e muitos lotes de terra, enquanto que a maioria da população acaba indo em direção às grandes cidades por não terem uma quantidade mínima de terra que garantiria a sua subsistência. Então, a resposta para o oitavo vai estar na letra D. Grandes extensões de terra na mão de poucas pessoas. O nono. Os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática porque, veja, predominam o Estado para o atendimento de demandas das sociedades. É o Estado, né, que atende a maior parte do que a sociedade necessita. Os movimentos sociais, porém, eles fazem uma intermediação entre a sociedade e os governos. Desse modo, eles pressionam o Estado e exigem que as reivindicações populares sejam movidas. Essa medida reforça o caráter democrático da política, pois
dificulta que o governo haja de forma unilateral ou autoritária. Isso é a grande contribuição que os movimentos sociais têm, tá? Pressionar o governo para que as demandas da sociedade elas sejam atendidas. E o nono, a resposta vai estar na letra C. Pressiona o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. O 10º. Pode-se afirmar que são características estruturais dos novos movimentos sociais, exceto, ou seja, vão ter várias aqui que são verdadeiras, várias alternativas verdadeiras e apenas uma que vai estar errada. É importante a gente salientar que esses grupos sociais, esses movimentos sociais modernos, eles são movimentos que possuem algumas características diferentes dos grupos tradicionais. Certo? Dos grupos de movimentos de classe, por exemplo. Em geral, eles são movimentos que são descentralizados, que têm uma organização coletiva, sem que tenha exatamente uma figura de líder do movimento. Aliás, esses novos movimentos sociais, eles usam a internet, ou seja, o cyberativismo, por exemplo, é uma das maiores ferramentas que eles utilizam, de forma a que esse movimento ele tenha uma organização espontânea, é uma organização descentralizada, porém com uma grande mobilização e uma grande visibilidade para as suas reivindicações. Então, a resposta do 10º, ele vai estar logo na letra A. Decisão centralizada e uma figura de liderança não é uma das características desses novos movimentos sociais, certo? Mas eles desenvolvem ações coletivas, desenvolvem ações locais, regionais e até mesmo globais, como é o caso do meio ambiente, a proteção do meio ambiente, o feminismo, por exemplo, os movimentos homofóbicos, utilizam ferramentas de internet como sua maior forma de divulgação, de reivindicação e de pressão aos governos. Então, a única alternativa errada é essa decisão centralizada da letra A. Com isso, terminamos a nossa correção. Até o nosso próximo encontro, pessoal.